Senhor presidente Flecha Ribeiro, nobres senhores e senhoras ouvintes da Rádio e TV Senado, senhoras e senhores senadores desta casa. Venho aqui a essa tribuna hoje para pronunciar sobre a paralisação das obras da construção da Escola Superior de Guerra em Brasília. No longínquo ano de 1973, durante o período da ditadura militar, o então presidente general Emílio Garrastazu Médici aprovou a transferência da Escola Superior de Guerra do Rio de Janeiro para Brasília. Logo em seguida, foram iniciadas as obras de construção do que seria a nova sede da ESG, em um terreno privilegiado às margens do Lago Paranoá, próximo ao complexo da Universidade de Brasília, novo senador Randolph. Porque Brasília é a capital de todos os brasileiros, as sedes dos órgãos devem estar em Brasília. O magnífico projeto foi assinado pelo renomado arquiteto Sérgio Bernardes, de saudosa memória, criador, entre tantas outras obras, do mastro da bandeira da Praça dos Três Poderes e do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, referenciado por todos. Bernardes recebeu o prédio da ESG como uma estrela, concebeu o prédio da ESG como uma estrela de 3 pontas, cada uma com 3 pavimentos de 140 metros de extensão por 20 metros de largura, nobre presidente Jorge Viana, avançando sobre as águas do Lago Paranoá. Você mesmo que foi um aluno aqui da UNB, sabe o que eu estou dizendo. Seu projeto conceitual visava a integração dos alunos com a sociedade, especialmente com a universidade, e o estímulo ao livre pensamento. Infelizmente, em agosto do ano seguinte, as obras foram paralisadas por ordem do novo presidente que assumia naquela época, Ernesto Geisel. O argumento foi o baque nas contas públicas causado pela crise internacional do petróleo na década de 70, quando as nações produtoras reunidas na OPEP decidiram reduzir a produção para forçar o aumento de preços. Com isso, nobres colegas senadores, os juros da dívida externa brasileira dispararam, o que decretou o fim do milagre econômico do regime militar. Assim, a construção da nova sede da ESG em Brasília teria deixado de ser prioridade. No entanto, a família de Bernardes tem uma versão diferente, pela qual o governo militar temeria a aproximação do corpo docente e discente da Escola Superior de Guerra com a Universidade de Brasília, que era abertamente contrária à ditadura militar. Quem não se lembra de Onestino Guimarães, aqui na UNB, preso, sumido até hoje. Além disso, os militares teriam uma grande rejeição ao conceito libertário adotado no projeto do arquiteto. Seja qual for o verdadeiro motivo, o fato é que a obra continua paralisada por 5 anos, até que a obra continuou paralisada por 5 anos, até que o então ministro-chefe da Casa Civil, general Golberídio Couto e Silva, despejou a pá de cal e cancelou aquela obra e o projeto. Além disso, ele determinou que o terreno fosse devolvido para a Nova CAP, a Companhia Urbanizadora da nova capital de Brasília. O resultado, nobre presidente Jorge Viana, foi o completo abandono da obra e do terreno, que passou a ser conhecido pela população de Brasília como as ruínas da UNB, um verdadeiro monumento ao desperdício. Eu, como vice-presidente da Comissão para a Retomada das Obras paralisadas nesse país, tenho que estar vindo aqui protestar contra essa situação. Um verdadeiro monumento ao desperdício, como disse. Com o passar do tempo, a vegetação começou a tomar conta do lugar, assim como moradores de rua e usuários de drogas, lamentavelmente. O local passou também a ser usado como lixão, convertendo-se em um problema de saúde pública, pois se tornou um foco de proliferação de doenças ali, às margens, ao lado da UNB, né? Em 2006, um decreto distrital criou naquela área o Parque de Uso Múltiplo da Enseada, ficando sua gestão a cargo do IBRAM, o Instituto Brasília Ambiental, que é responsável por todos os parques da cidade. Entretanto, o IBRAM simplesmente ignorou o problema, como ignora praticamente toda. Brasília está paralisada porque o IBRAM simplesmente não funciona, né? Já se passaram mais de 10 anos e o local continua abandonado, não tendo sido apresentado qualquer plano de recuperação.
O governo do Distrito Federal tem a obrigação de enfrentar essa questão para devolver aquela enorme área à população do DF. Trata-se de uma área nobre da nossa cidade e poderia ser um grande espaço público de lazer junto ao lago, algo em que o DF é extremamente carente. O governo precisa avaliar se o esqueleto de concreto deve ser demolido ou se pode ser adaptado para o uso social. Da minha parte, acredito que, com um investimento moderado, o prédio pode passar a abrigar atividades educacionais, esportivas ou culturais, fortalecendo as nossas vocações e manifestações culturais da cidade. De toda forma, permanece sem resposta outra questão. A Escola Superior de Guerra vem ou não para Brasília? Isso é uma pergunta importante. Neste caso, a responsabilidade é do governo federal. Em 2009, o então ministro da Defesa, Nelson Jobim, na época, tentou enfrentar o poderoso lobby de parte dos militares pela permanência da ESG no Rio de Janeiro. Apresentou uma solução intermediária, propondo a construção de uma nova sede da ESG em Brasília, desta vez em um terreno na quadra 903 Sul, e garantindo também a manutenção das instalações do Rio como uma filial. Mesmo assim, foi bombardeado pelos defensores da permanência da sede da ESG no Rio de Janeiro. Os militares que não queriam vir para Brasília passaram a sustentar argumentos falaciosos, como o de que a Escola Superior de Guerra ficaria isolada dos grandes centros da população acadêmica, que estariam concentrados no eixo Rio-São Paulo. No afã de defender seu ponto de vista, desconsideraram a UNB, que talvez só perca para a USP em relevância acadêmica, novo senador Randolph. O lobby do Rio conseguiu uma vitória parcial, pois com a saída de Jobim do Ministério, parou-se de falar no assunto e ficou a torcida para que a proposta de mudança da ESG caísse no esquecimento. Mas não cairá. No que depender desse senador Hélio José, representante do povo do Distrito Federal, não abandonaremos a luta pela mudança da sede da Escola Superior de Guerra para Brasília. Com todo o respeito e consideração que tenho à bancada de parlamentares do Rio de Janeiro, todos meus amigos, e também ao Estado do Rio de Janeiro, mas o povo do Rio precisa se convencer de que não é mais a capital do Brasil. Os servidores federais, civis e militares precisam parar de fazer lobby por sua permanência no Rio de Janeiro. Esse não é apenas o caso da Escola Superior de Guerra, é o caso também do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, da Agência Nacional de Saúde, é o caso de diversas outras, da ANP, de diversos outros órgãos e entidades que precisam se localizar em Brasília, que é a capital do Brasil, para termos melhores condições de fazer a fiscalização, de fazer o acompanhamento e as políticas públicas. E de vários outros órgãos que eu esqueci de falar aqui. Aguardamos um posicionamento do governo federal. O Distrito Federal não pode ser prejudicado pelos interesses de quem não abre mão de viver junto ao mar. Claro, viver junto ao mar sempre é bom, mas não é dessa forma que vamos resolver os problemas do Brasil. É o que eu tinha a dizer, meu nobre presidente Jorge Viana, nessa tarde, e rogar para que o bom senso prevaleça e para que a gente possa ter a sede dos diversos órgãos governamentais aqui no Distrito Federal. Porque, por exemplo, com relação à questão da ANS, todo mundo sabe a dificuldade que está sendo conviver com as regras dos planos de saúde. A necessidade que temos de passar a limpo uma série de questões relativas à saúde. E se a ANS funcionasse em Brasília, talvez não teríamos tantos percalços igual nós temos quando precisamos recorrer à ANS para resolver alguma questão. E assim diversos outros órgãos. Então é isso que eu teria que falar. Quero agradecer ao nobre presidente Jorge Viana, agradecer meus nobres pares senadoras e senadores dessa casa e dizer que é importante que todos nós, brasileiros, nordestinos, nortistas, moradores do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste, nos convencemos de uma vez por todas que Brasília é a capital do Brasil e que precisa estar recepcionando todos os órgãos públicos. Muito obrigado.